DJ Coliza na produção, mais um som. Bom dia a todos aí, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um beatzão, né, muito louco, que eu postei aí recentemente, né, pra quem não viu, tá aqui no card aqui em cima. Porra, de verdade, foi um beatzão que eu gostei muito porque eu voltei a fazer aqueles beats com violão, que é uma parada que tá agora em alta, querendo ou não, né, que o Veig, né, pô, típico, né, pô, é dele fazer som com violão, né? Fuga Ficar, que eu coloquei no título do beat, né? Também o Kai Black. Então, pô, se vocês não deram uma olhada, tá aí, acesso no card aí, que vai ajudar bastante, tá ligado? Também a análise do meu beat, eu fiz o beat passado, a análise, né? Então, também vai estar aí no card. Mas é isso. Pulando aqui pra parte do beat, eu separo aqui, que nem já falei pra vocês. Provavelmente minha câmera tá na frente, mas aqui ó, fica tudo separado, certinho. Bom, eu quero começar falando com vocês sobre a melodia, qual que foi a minha ideia da melodia, né? Só uma coisa antes, provavelmente o áudio vai estar bem melhor, porque eu arrumei o microfone. E é isso, vai ajudar bastante aí a vocês entenderem melhor. Só voltando aqui, né, pro beat. Bom, essa melodia eu queria uma melodia bem construída, tá ligado? Uma melodia bem, com uma base bem sólida, sabe? Uma base que, tipo, se eu tirar qualquer outro elemento, por exemplo, se eu tirar o violão, a melodia, né, que seria essa parte aqui. Tá vendo? Se eu tirar essa parte do som, tipo, do som todo, ainda fica o beat, tipo, tem como ainda cantar, sabe? Ó como fica. Fica mais, tipo, enxugado, né? A parada. Mas com a melodia fica muito melhor porque dá o balanço. Né? Isso é uma parada muito importante, né? Na melodia, que é o que? É legal fazer essa troca em ascendente, descendente. Porque a melodia, ela vai dar o balanço pra melodia, vai dar o swing pra melodia, tá ligado? É algo muito bom se fazer pra vocês que não fazem isso. Pô, recomendo, tá? E pô, foi tipo, foi diferentes, tipo, uma parada que é bem legal de se fazer também na melodia, que o que? O violão ele tá no Fá 4, tá ligado? Ele tá uma oitava acima. E do que os acordes. Os acordes, se não me engano, tá no Fá na terceira nossa, terceira oitava, que é o Fá 3, né? E aí é uma parada muito bom. É bom fazer isso, tá? Porque geralmente acordes são graves. Não sei se vocês já viram pessoas que tocam violão junto. Geralmente uma fica uma oitava acima do que a outra, e essa oitava acima vai fazer arpejo. Pra quem não sabe, é melodia, é o acorde tocado nota por nota, fazendo uma melodia praticamente. E o outro fazendo o que tá uma oitava abaixo, fazendo os acordes só com a base, tá ligado? Que é mais ou menos o intuito desse som, né? Só que o violão, uma oitava abaixo, eu fiz os acordes no arpejo. É que não dá pra ver, mas você escutando vai dar pra identificar. Tá vendo essas notas separadas? Se fosse notas, tipo, batendo juntas, que é no caso aqui do Pedia. Aqui o Pedia elas batem juntas as notas. E tá vendo que tem variação? Muito importante essa variação pra dar um swing, né? Ó, batem juntas, tá vendo? É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Ou até mesmo assim. São coisas diferentes, sabe? É muito importante ter essa variação, como eu falei. E é o que eu falei, né? Tipo, eu queria uma base muito sólida nessa melodia. Então, eu coloquei um vocal que ele dá, putz, da bateria como se fosse um hi-hat, tá ligado? Dá um groovezinho na melodia, ó. Ele faz a base, ó, como ele é bem estéreo. E pra quem
tiver no fone, vai perceber melhor. Mas ele tá bem no meio. Então, tipo, na automação não, aqui no pan dele, eu deixei ele no meio. No meio mesmo, aqui nessa parte. Eu deixei ele no meio por quê? Porque eu não quero que uma voz que passe em estéreo seja algo que tenha direção, entendeu? Não faz sentido se eu falo, porra, eu quero essa parada como base. Eu colocar esse instrumento, por exemplo, aqui na direita, tá ligado? Assim, algum fica estranho. Fica só num lado. Ou eu colocar aqui num cantão, tá ligado? Fica só num lado, eu quero os dois ali. E como que eu faço isso? Deixo no mono, óbvio, né? Só que tem a questão da mixagem, né? Por exemplo, tem a parte aqui que entra junto um violino, tá ligado? E aí, pra resolver isso, eu tive que fazer o quê? Né? Já indo pra parte de mixagem, eu tive que ter noção de qual que vai ficar à frente e qual que vai ficar mais pra trás, tá ligado? Então, nessa parte, né, no outro vídeo eu falei da questão da automação, que eu não faço, mas quando há uma automação, eu falei que eu não faço porque às vezes atrapalha. Só que com uma automação que é necessário pro beat, tá ligado? Pra ele ser chamativo, pra pessoa olhar e falar, mano, ele foi bem produzido, pá. Então tem que ter automação. E aqui nesse caso eu fiz a automação de volumezinho. Então, ó, aqui eu deixo mais baixo do que é o normal. Aqui tá menos 12.6 decibéis, aqui tá menos 13.4. É pouco, mas faz uma diferença na parada toda. É que nem aqui o violino, ó. O violino ele tem essa introduçãozinha dele, né? Uma parada que eu gosto de fazer muito, é muito bom fazer. Imagina se eu colocasse, olha como fica estranho isso aqui na melodia no contexto geral. Olha como fica estranho. Tipo o violino entrando do nada. Se bem que ele entra depois, né? Mas fica estranho, olha como fica diferente com ele entrando, tipo, tendo uma introdução dele na música, tá ligado? Ele faz o quê? Um ascendente de volume, tá ligado? Ele faz essa subida, é muito importante, mano, essas coisas, sabe? Parece que o beat fica seco, parece que não teve um cuidado, sabe? Ponto por ponto, um cuidado legal pra fazer a parada. E textura, mano, é muito legal colocar textura porque, por exemplo, aqui no início, ó, tem esse barulhinho, sabe? Pra dar uma cama, tá ali na introdução. Agora se eu tiro, não vai ficar ruim, mas essa textura ela complementa pra caramba, velho. Não parece que tá muito vazio? Tá muito vazio isso. Aí agora com a textura parece que dá realmente um ar de introdução à parada. Agora, que nem aqui a flauta. A flauta é a mesma coisa. Qual é o motivo da flauta, né? A flauta é questão de variação, óbvio, né? Que ela não tem no som todo. E eu queria muito que a flauta, tipo, desse uma intensificada na ponte. Eu queria que a ponte fosse uma ponte morta, sabe? Então, eu fui e coloquei essa flauta para essa melodia não ficar morta, sabe? Na ponte. Bom, tive uma invasão no quarto aqui. Mas enfim, voltando. A questão da flauta. Eu queria que a flauta tipo, desse essa intensificada na ponte, sabe? Então, ela entra assim, ó. E a ponte não morre, então ela com o beat completo, fica melhor pra entender. Tem o grave, né, marcando aqui a cabeça do compasso e o meio do compasso. Depois vira de novo, volta um refrãozinho, pá. E essa aqui é uma estrutura. Lembra da estrutura? Quem assistiu o vídeo tá analisando o meu beat anterior, que tá aqui no card.
Eu falei de uma estrutura que eu faço que são 6 compassos. Aqui ó, 2, 4, 6. 6 compassos. Essa estrutura eu quis mudar um pouco, porque como é um beat muito rápido, então fiz o quê? 2 de introdução, né, que seria o verso, né? E mais 4 compassos de refrão, pra pessoa conseguir soltar a voz. De vez o refrão ser no início, ser depois, tá ligado? Pra dar meio que uma quebra na parada. E aí a ponte, pra dar essa baixada, ficar suave. E aí depois vira o refrão de novo, mas um refrão mais curtinho, só pra ele dar aquela aquela valorizada na parte chave do refrão, tá ligado? E depois um verso só pra finalizar. E o finalzinho, né? O finalzinho com o violão só, e a voz, ó. O final são essas duas aqui. A voz só dando o checkmate na parada. E é isso, ficou. A melodia basicamente é isso, né? Variação aqui, ó, de voz. A voz você percebe que também que a cama dela é a sequência de notas da voz. Eu usei ela como cama no refrão todo, tá vendo? Nessa parte. Aqui variou, porque eu quis intensificar certas partes do refrão. Que nem aqui, falando sobre isso, aqui ó, a mesma coisa. O 808 já saiu da parte da melodia e indo pra bateria. Ah, outra coisa que eu esqueci que eu ia falar. Aqui na mixagem, além da questão de que vai ficar mais à frente, que vai ficar mais atrás, essa questão do violino da voz, eu fiz o que? Aqui eu fiz só uma equalização nessa voz, não achei que tinha que ter algo mais necessário. E eu intensifiquei um pouquinho aqui o médio grave, que é onde pega bastante nessa voz. E aqui no violino, eu utilizei uma parada que é o sidechain, sabe? Mas o sidechain eu gosto de fazer ele muito com o Track Spacer, que é esse plugin aqui. O sidechain é o que? Pra quem não entende muito, o sidechain ele é um... Por exemplo, nesse plugin, vou explicar o que esse plugin faz, né? Que é o sidechain. Ele... tá até escrito aqui, ó. Sidechain. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma automação. Vai fazer um corte automático. Então, tipo assim, não é um corte... Como se dizer? Não seria um corte, tipo... Pra não ter som, tá ligado? Seria algo que vai mesclar os dois. Então, esse botãozão aqui... Ele mostra... É o quanto que você quer que surja efeito. E aqui você vai fazer o corte, né? Que é o... Aqui eu quis só mostrar... queria só ficasse essa parte onde a voz tem um corpo mesmo. Portanto, se eu der o play, ó, como fica só a parte, ó. Só a voz, ó. Tá cortando a meia parte da voz. Só que o violino não morre. Por quê? Porque eu queria o violino só a parte aguda dele. Portanto, aqui ó, eu intensifiquei um médio agudo, que é o que eu queria. Então, mano, a equalização é uma parada muito básica também de se fazer. Eu vejo muitas pessoas, tipo, complicando algo que não é tão complicado, tá ligado? Óbvio, tem coisas complicadas, sim, mas tipo, não são coisas tão necessárias, tipo, de você ter que saber pra fazer um som, sabe? Tipo, você pode fazer e marcha que fazer o básico que é, mano, música não tem a receita, tá ligado? Você desenrola, ainda mais a produção musical, óbvio, tem coisas que tem que ser seguidas, sim. Só que não é o que eu falo assim pra você, mano, faz isso, essa estrutura e boa. Não, eu posso fazer a estrutura que eu quiser aqui, tá ligado? E é isso. Por exemplo, que eu falei da questão da bateria já pulando aqui, né? O rimshot, eu coloquei um rimshot que ele só faz exatamente isso. Marca depois do clap, ó. Seria, querendo ou não, um contratempo do clap? Seria, porque o clap tá aqui
né? No 1.3, tá no meio do tempo, né? Aqui. E aí ele marca meio com contratempo, tá ligado? E aí eles, sim, eles têm reverb. E uma coisa que eu fiz, falando de automação, é... Calma, que eu me perdi de uma coisa que eu ia falar pra vocês. Aqui, eu falei que eu queria intensificar, né? Essa questão do refrão. Então, o Rimshot ele vem pra fazer isso mesmo, intensificar a parada. Pouco, mas intensifica um pouco, mostra a variação. E ele marca muito, muito pouco, sabe? Suave, ó. Ah, aí já pulando pra parte da automação. O porquê da automação no final. Sabe? Pra não ser tipo um corte seco, eu fiz essa automação no reverb. Só, esse som ele só tem reverb, tá? Ele não tem delay, é só reverb. Tá? Pra mim, eu achei que o delay poderia estragar o som, porque eu não vi motivo pra colocar um delay aqui, né? Ainda mais que o violão, por exemplo, já tem efeito já dele mesmo, do plugin. A voz também, o pad do violino, então não a flauta também, que eu só coloquei na verdade um pouco de reverb, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, só um pouquinho de reverb só. Mas enfim, se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo falando pra vocês sobre alguns reverbs, tá ligado? Efeitos que o reverb tem dentro dele, que são hall, plate, space, ambience, chamber, room. Então, tipo, aqui ó, esse que nesse reverb que eu gosto de usar muito da Waves. Ele tem, tipo, o tamanho da sala, tá ligado? E eu sempre gosto de deixar no médio porque dá pra controlar bem. Enfim, voltando pra automação, é exatamente isso. Eu não queria que morresse, sabe, do nada, assim. Pô, vem um corte, puta, e o último clap é como se esse clap ele avisasse, sabe, que vai ter um corte. Então, ó, como que fica? Só ouvindo a bateria. Parece que ele avisou, sabe? Tipo, puf, vai ter um corte agora. E ele ainda prolonga um pouco. E, não sei se vocês perceberam também, tem o reverb no hi-hat para intensificar essa queda, tipo esse corte, e valorizar um pouco o hi-hat, tá ligado? Nossa, bichinho voador aqui, louco. Enfim, aqui é a mesma coisa, só que aqui eu faço o contrário, tá vendo que eu fiz no clap aqui no hi-hat? Aqui eu vou fazer no hi-hat primeiro e depois no clap. E aqui eu faço nos dois, pra mostrar que é a ponte. Aqui, ó. E aí pra dar essa virada, eu fiz a automação no reverse, no open hat reverse. E aí, né, a bateria completa, vou colocar aqui pra vocês escutarem, só a bateria pra vocês verem. A bateria é bem, tipo, típica deles, né? Nesse type, né? Veng, Kai Black, Muga FK, Yonk Vino, esses caras assim, mano, são... Ela é tipo, ela é bem forte, né? Só que ela, ao mesmo tempo com outros elementos da bateria, por exemplo, o prato, tá bem suave, só marcando algumas partes. E marcha, é só isso. Bem básico, tá? Fazer essa bateria, pra quem quiser, aí ó, tá aqui, né? A linha do 808, tem o pessoal que gosta de fazer igual, assim. Aqui, a linha do 808. O kick é muito pouco, só marcando mesmo e fazendo umas dobrinhas. Clap clássico, o pin hat só no contratempo, pra mostrar que vai vir um clap. Aqui o hi-hat, quem quiser dar uma olhada,
Eu gosto muito de fazer esse tipo de hi-hat, tá? Eu faço na mão. Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas tem um tecladinho aqui, uma MPC. MPK MIDI da Kai. Que é um tecladinho MIDI, né? Eu gosto muito de fazer hi-hat na mão. Assim como melodia também, eu gosto de fazer na mão, né? Acorde também, mas eu gravo um por um, né? Aqui, ó, de variação, hi-hat. E o beat total, querendo ou não, é isso, né? Dando um ponto final do que eu queria passar, mudando a câmera aqui, do que eu queria passar nesse beat, né? Porque todo type beat é um type beat, é inspirado em outro som que já tá feito, Só que não adianta você fazer igual e não ter um pouquinho do que você faz, das suas ideias, da sua criatividade. Então, a minha ideia foi o quê? Fazer uma estrutura diferente. Eu não peguei nenhum som desses cantores que eu coloquei no título do Type Beat. Eu não quis, tipo, fazer nada igual, quis fazer com a minha estrutura diferente, sabe? Com a minha ideia, a minha criatividade, essa estrutura eu analisei e falei, mano, tá boa. Mudei acho que umas 5 vezes a estrutura. Elementos melódicos que eu curto muito de juntar, que são violão, flauta, voz, violino e o pad também. São todos os elementos dessa melodia, eu gosto de juntar todos, porque eu acho que eles ficam bem orgânicos, sabe? Eles encaixam bem. Então eles dão uma levada diferente pro som, né? E tirando essa minha ideia da cabeça e colocando aqui, algo muito legal de fazer é treinar essa, tipo, tirar a ideia da cabeça e colocar. E esse beat eu mudei acho que umas 3 vezes ele. A melodia tava diferente, tudo. E é isso, ó. O beat não é pra ser algo rápido, tá ligado? Tem que ser algo pensado, mesmo sendo um type beat, mano, eu quero postar vários. Beleza, por exemplo, esse vídeo que eu postei agora pra vocês. Até um certo momento, hoje, 21/7, às 9 horas da noite, eu acho que tem 8 views esse vídeo. Só que ele é um. Eu me dediquei, então, tipo, pode não ter alcançado. Pode, mas não é isso que eu tô me preocupando. Tô preocupado com que pessoas que curtam, vejam a parada e falam, mano, eu gostei. E aí você tem que se preocupar, não é questão de visualização adoidado, porque eu vejo muitas pessoas que posta vários beats assim, type beat, mas faz uma equalização zoada, deixa o beat seco, fica bem ruim. Então, mano, faz uma parada, porra, vou sentar, vou fazer e boa. Não, vou fazer algo correndo só pra ter view, só pra vender. Às vezes o cara compra o seu beat, beleza, mas ele fala, puta merda. Aí ele posta aí, pessoas que entendem mesmo, escuta isso e fala, caramba, que beat é esse, velho? Tá seco, tá faltando coisa, a melodia tá boa, mas a equalização tá errada, faltou fazer certas coisas, faltou lapidar um pouco. Então, mano, a parada tem que ser com calma, faz uma parada que não, eu levo isso pra mim. Eu posso postar 4 beats no mês. Aí tem gente que vai postar 20. Mas eu prefiro fazer 4 do meu jeito assim e fazer algo bem feito, bem detalhado, questão de automação. Tem muita gente que não faz automação, que nem eu mostrei aqui pra vocês. Assim, eu não faço automação muita, mas são automações que são necessárias pro beat, para ele desenrolar, mostrar que foi produzido, tipo assim, com cuidado, tá ligado? Então, é muito importante ter essa visão, sabe? E não faz nada correndo. Então, é o que eu falei, eu prefiro fazer 4 beats no mês, ou até às vezes menos, 2, por exemplo. É nóis! Mas fazer algo bem feito e entregar algo de qualidade. Não algo que vai atrapalhar. Tipo, a pessoa pode até comprar, mas ela vai virar e falar assim, ela pode gravar. E assim, mais pra frente ela vira e fala, mano, que beat é esse, tá ligado? Tem beats muito melhores, mas é isso, vai de cada pessoa. E é isso, dando a pauta final aí do vídeo. Quero agradecer todo mundo que tá aqui, até agora.
vendo o meu vídeo, mostrando meu type beat. Eu tô sempre estudando, sempre analisando bastante coisa. Eu sempre leio os comentários, tá, de quem comenta. E é isso, eu tô sempre me especializando. Eu toco percussão também, então eu tô me especializando mais na percussão. E mais pra frente eu quero trazer vídeos para vocês de eu tocando percussão, fazendo beats com a conga. Eu vou comprar a conga e eu vou fazer tô pensando em fazer um vlog do caminho indo até lá. Então deixem nos comentários o que vocês acham. Eu mostro um pouquinho do meu estúdio, da minha bateria e do meu futuro estúdio que eu tô montando. Quero fazer um estúdio lá, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do beat. Quem não viu o beat, tá aqui no card. Quem tá interessado em outros beats também, tem aqui no card também a minha playlist. No canal também tem a playlist Type Beats. Quem quer conhecer mais sobre mim, tem os vlogs. E é isso. Opa, estourou aí. Espero que vocês tenham gostado, que eu falei. Curte, comenta. E é isso. Tamo junto. Boa noite, bom dia a todos. Nice.